Existe uma cultura muito perigosa, sobretudo entre os cristãos, que é de santificar a escassez. É como se você está passando sempre por momentos de sufoco, fosse, sabe, a alma do caminho estreito. Só que eu quero trazer hoje um ponto de vista mais completo sobre esse assunto, porque isso eu estou falando para cristãos que querem fazer a vontade de Deus, né? E sabem que as coisas são difíceis, né? Por sinal. Primeira coisa que você tem que entender, esse mundo, por si só, ele já é mau. Depois que o pecado entrou no mundo, meu amigo, a gente vive em um mundo mau. E aí, só por esse detalhe, as coisas já não vão dar 100% certo do jeito que a gente queria. E você tem o agravante de que você, por ser cristão, você tem todas as coisas que implicam, né, você defender a sua fé. Isso não quer dizer que necessariamente toda vez que você passar por dificuldade financeira é obra do fato, né? A causa é o fato de você ser cristão e a vida do cristão tem que ser assim mesmo. Não é, e eu vou te mostrar por que não é. Veja bem, é muito provável realmente que essa ideia da dificuldade financeira, ela seja talvez o primeiro deserto, né, da vida adulta. Talvez seja um dos primeiros desertos que a gente conhece depois que a gente entra nessa fase adulta, onde você tem responsabilidade, essa coisa toda. No entanto, ela não é a única. Adivinha só. Obviamente você já deve saber, né? Você já vive um monte de outras questões que não tem que ver só com o dinheiro. Só que, repara pra você ver, toda vez que você passa algum nível de dificuldade, você sempre lá no fundo pensa assim: se eu tivesse dinheiro, eu resolveria. Eu vim aqui pra te dizer que não, cara. Nem tudo você vai conseguir resolver com o dinheiro. E às vezes parece que, já que tudo você vai resolver, se você tivesse dinheiro, você resolveria tudo. E logo a vida do cristão ela é um caminho estreito, cheio de dificuldades, logo você não pode se estabilizar financeiramente, né? É claro que, como diz o grande Flávio Augusto, estabilidade não existe, né? Mas você pelo menos viveu um período de paz, parece que está errado. Enquanto você está vivendo ali na dificuldade, sabe? Está dependendo diretamente de Deus, parece que não, está tudo bem, minha fé está sendo exercitada. O justo vai viver pela fé. E aí entra uma segunda grande confusão, ainda sobre esse assunto, mas nessa frase, nesse versículo, né? De que o justo vai viver pela fé. Veja, o justo vai viver é pela fé, não é o justo vai viver sempre no sufoco. Essa ideia de romantizar, santificar a escassez, ela vai detonar a sua vida, não só no aspecto de toda paz que isso vai te tirar ao longo do tempo, mas porque enquanto você não supera essa ideia ou esse deserto, né, da dificuldade financeira, você não entra em outros desertos que Deus quer te colocar para você ser lapidado, sabe, ser forjado à imagem e semelhança de Deus. É como se, por exemplo, você e aí a gente tem que separar bem aqui uma coisa, tá? O que que é o deserto que Deus está te colocando para ser forjado e o que que é você tá colhendo algo que você plantou. Porque costuma-se muito pensar de que a sua má administração, que gera um período de dificuldade, é Deus te testando, Deus te provando. Não é, meu jovem. Isso é o que a gente chama de justiça divina, sabe? Quando Deus executa a justiça dele aqui na terra, aqui e agora, não é aquela. Muito se confunde, né, sobre a justiça divina, achando que é Deus punindo. Cara, a justiça de Deus é simplesmente ele tirando o time de campo e deixando a coisa acontecer do jeito que você plantou. A justiça de Deus hoje é você colher o que você plantou. A misericórdia e a graça divina é ele interferindo para que, embora Deus não impeça que você colha o que você plantou, ele pode fazer com que isso te gere algum nível de aprendizado e gere, depois de tudo, alguma bênção, mas dificilmente Deus arranca, né, de nós a consequência daquilo que a gente plantou. Entende? Do contrário, a gente não aprenderia nunca, né? A gente viveria repetindo, porque saberia que Deus viria nos salvar, né? Nos poupar das nossas consequências. E é importante você ter essa clareza, porque senão você vai achar a vida inteira que você pode sair fazendo as burradas, que Deus vai consertar suas burradas, e o fato de, em algum momento, você tá passando por uma dificuldade, é Deus te provando, sendo que, de fato, pode ser só você colhendo o que você plantou. Agora, quando você não plantou nada,
que desce para colher esse desastre todo, e aí sim, agora nós estamos falando realmente de um deserto, né? Isso não quer dizer que os desertos que você mesmo provoca não te ensinam nada. É uma questão de só que não dá para falar que foi Deus quem protagonizou isso, entende? Então, os desertos que Deus promove, irmão, quando você perceber que tá chegando um deserto, levante as mãos para o céu. Eu não vou te falar para dar graças a Deus, porque ninguém quer passar por um deserto, mas levante a mão para o céu e dê glória a Deus, porque se ele está te colocando no deserto, isso é para te fazer crescer. Não é porque você está recebendo aquilo que você plantou, né? A colheita daquilo que você plantou, mas porque Deus está querendo de fato te fazer crescer. E esse te fazer crescer, ele envolve alguns pontos para isso de fato acontecer e ter o resultado que Deus espera que faça na sua vida. Primeiro, se você entender que você está passando por um deserto, agora seja ele protagonizado por Deus ou não, uma coisa que você tem que fazer: estude esse deserto. Comece a anotar o porquê que aquilo chegou nesse ponto. E aí você vai descobrir, né? Quais foram as suas atitudes que causaram isso para você cuidar para não fazer isso mais, né? Tomar cuidado para as próximas vezes. E isso vai te trazer um nível de consciência sobre o que está acontecendo. E eu costumo dizer que todo deserto, a principal característica dele em nós é nos deixar sensíveis o suficiente para aprender algo. Algo que não poderia ser aprendido em qualquer outro tipo de circunstância, inclusive na bonança. Como diz Salomão, é muito melhor uma casa em luto do que uma casa em festa, né? Claro que Salomão estava lá na sua depressão danada, mas o fato é que quando você está bem, você desfruta e tá tudo certo. Agora, quando as coisas vão mal, quando você está passando por um período de dificuldade, seja ele qual for, você tende a ficar mais reflexivo, mais aberto a ser editado. É onde entra o poder divino para te transformar, te lapidar, te editar. Entende? É por isso que não dá simplesmente para você passar pelo deserto clamando a Deus: Senhor, me ajude a sair disso aqui, me ajude a resolver. Cara, antes de pedir para sair, pede para Deus te mostrar o que você tem que deixar para trás. O que tem que ficar, o que tem que mudar. É a sua forma de falar? O que, na verdade, na sua forma de falar vai ter que ficar para trás? Na sua forma de reagir na conversa com as pessoas? O que vai ter que ficar para trás no seu jeito de tomar decisões, de você realizar o seu trabalho? Na forma como você se posiciona profissionalmente, acredite. O Senhor quer editar você de forma completa, porque tem-se a impressão de que Deus só quer tratar a gente nas questões espirituais, no que se diz respeito à boa moral. Mas o Senhor quer cuidar de você nessa vida, para você viver aqui até que Ele venha. Esse mundo já é mal por si só. Você não precisa caçar dificuldades e colocar na conta de é porque você é cristão e que a vida cristã é um deserto e o caminho é estreito. Cara, o mundo já é mal, já vai cuidar de fazer isso por você, de atrapalhar você nesse nível. O que você tem que fazer é entender que Deus é o maior interessado em querer te ver bem aqui. Ele é o maior interessado. Ele mesmo já disse nas Escrituras: os meus planos são de paz e não de mal. Meus planos não são para arrebentar com a sua vida. O mundo é que faz isso. Deus quer te livrar, Ele quer cuidar de você. Entende? É claro que as adversidades elas vão chegar. Você está entendendo aqui o ponto de equilíbrio? Eu não estou sendo nem um liberal a ponto de dizer que não, ninguém vai sofrer mais, Deus nunca vai permitir que você sofra. Claro, meu amigo, esse mundo é mau, moço. Noé teve que enfrentar a tempestade lá do dilúvio. Deus não livrou Noé do dilúvio. Deus livrou Noé no dilúvio. Entende? É o que ele vai fazer com você. Deus pode ser que ele não te livre do problema, mas ele vai te livrar no problema. Ele vai te poupar. Sabe? Agora, enquanto você não começar a estudar o seu deserto, e aí de fato tem que ser uma coisa consciente. Não dá para simplesmente você espiritualizar tudo e esperar que, nossa, Deus te revele visualmente. Deus espera que você examine o que está sendo falado ali, o que está sendo acontecido, na verdade. Já dizia em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento vem do quê? Do examinar. Examinar as escrituras, examinar as situações, examinar o deserto. Estude o seu deserto. Veja onde você falhou, veja o que poderia ter sido melhor, o que poderia ser diferente, o que tem que ser diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não fique desesperado só para querer a solução do problema. Antes de procurar a solução para o problema, procure ao Senhor para que Ele te ajude a entender o que Ele quer de você. E aí, quando você
começar a entender e Deus vê que, poxa, o deserto, ele surtiu o seu efeito. O seu deserto vai terminar. Agora vem duas questões importantes. Duas questões muito importantes. Você pode conseguir sair do seu deserto sem ter aprendido nada. Pela força do braço, tem como você fazer tudo que você quiser. Você pode tranquilamente resolver a situação que tá difícil e deixar isso te deixar dormir em paz, né? Resolver o problema e não ter aprendido nada. E aqui está o grande X que faz com que muitas pessoas vivam o mesmo deserto vez após vez. Porque conseguir resolver o problema para ficar em paz é uma coisa. Conseguir aprender o que o deserto quis ensinar é outra. Se você não aprende, meu amigo, a chance é que você vai protagonizar outro deserto igual daqui a um tempo. E aí quando você olha para trás, talvez você consiga perceber a mesma dificuldade financeira sempre. O mesmo deserto financeiro sempre. Porque você não aprendeu o que aconteceu com o último. Você só resolveu o deserto, mas você não aprendeu com ele, sabe? Dessa forma, Deus que tem outros desertos preparados para você, para lapidar você em outros sentidos, esses desertos dificilmente vão chegar, porque você está sempre preso na fase 1, que é o deserto da dificuldade financeira. Entende? Deus não promete que todos vão ser ricos. Tem um conceito maravilhoso na Bíblia que é o conceito de mordomia. Mordomia é você receber conforme a capacidade que você tem de administrar e você ser plenamente satisfeito com isso. É diferente de falar que todos vão ser ricos porque todos são filhos de Deus. Meu amigo, nós somos herdeiros do Rei do Universo, mas vivemos em um mundo mau. E Deus não vai te abençoar para te perder. Sendo assim, tudo que te vier à mão, possível, né, que o Senhor permitir que venha à tua mão, vai ser conforme a tua capacidade. Então não adianta você achar que você vai ser rico só porque você é cristão. E o contrário também é real. Não tem de achar que você vai ser pobre só porque você é cristão. A minha maldição é ser cristão, porque cristão não dá para ser rico e ser justo ao mesmo tempo. Ora, olha o tanto de relato de cristãos ricos na Bíblia, que foram abençoadores de outras pessoas justamente porque tinham posses. Mas por quê? Em algum momento eles superaram o deserto financeiro e, com isso, se transformaram bons administradores. Deus viu que eles estavam aptos a administrar mais do que 5 talentos, lembra da parábola dos 5 talentos? E lhes foi lhe dado mais conforme a sua capacidade. Então não dá para você falar que a sua pobreza é ou não é por conta de ser cristão. Tem a ver com a sua capacidade de administrar. Esse é o conceito de mordomia. Só que a mordomia, ela não tem que ver com administrar só posses, dinheiro. Você tem que ver com administrar tempo, suas habilidades, sua família, as oportunidades que te aparecem, pessoas ao seu redor que têm que ser cuidadas por você. Você também não vai... nesse ponto, por exemplo, de ser... cuidar de pessoas ao seu redor, existe um deserto relacionado a isso que você só vai viver quando você tiver muito recurso, quando você passar da fase da escassez financeira, que é, mesmo que você tenha recursos, não é seu chamado cuidar de todo mundo. Porque pensa, todo mundo está passando nos seus desertos para serem transformados. Aí você vai lá e tira a pessoa de um deserto, resolve o problema dela, sendo que era aquele problema que lapidaria ela, forjaria ela para ela nunca mais passar por aquilo. Aí você vai e entrega lá o dinheiro que ela precisava, ela resolve o problema e depois volta de novo. Entende? Que não dá para você sair ajudando todo mundo sem critérios, sem oração. Só que esse deserto talvez você nunca vai passar, por enquanto, né? Você tem que superar primeiro o deserto da escassez financeira para você ter a abundância financeira conforme a sua capacidade, para você saber que deserto é isso. Mas como é que você vai chegar nesse deserto se você está preso em loop no deserto financeiro? Então, meu amigo, se eu pudesse te dar uma dica e um conselho, né? Um conselho, na verdade. Porque dica quem dá é marqueteiro. Tá passando por um deserto? Estude esse deserto. Clame ao Senhor para te dar sabedoria, para você entender tudo que está se passando. Sabe? O que você tem que ser editado? Segundo, não procure a solução do seu problema desesperadamente, sem junto com isso procurar o que você deve ser mudado. E quando você de fato aprender, não espere que Deus simplesmente pegue o download da sua solução e te entregue na sua mão. Não, não. É com o que você aprendeu nesse deserto, agora você consegue construir a solução. Isso leva tempo também. Então o deserto, depois que você aprende com ele não acaba de imediato. Você agora tem que executar e construir baseado no que você aprendeu no deserto. Entende? Dessa forma é que você vai subindo nas fases da vida. Fazendo o que a palavra diz, de que você
a vereda do justo, né? Ela é como a aurora, um dia amanhecendo. Ela vai clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Você vai viver em etapas. Não espere que Deus entregue para você uma senha que vai zerar a sua vida e resolver ela toda de uma vez. Não vai. Saia dessa ilusão. Não faça isso. Se apegue à ideia de que Deus é um Deus. Ele é um Deus educador, sabe? Deus é o Deus dos processos. E é o Deus dos progressos. Ele te coloca em processos para você ser forjado, editado, lapidado, para que pedaços de você fiquem pelo caminho e mais de você se pareça com ele. E esses processos vai te colocando em progressos. E você vai subindo na fase da vida. É muito triste ver pessoas que estão a vida inteira na fase 1 e acham que é maravilhoso, é bonito e é nobre viver a escassez, porque isso causa uma dependência direta de Deus. E aqui vai minha última contribuição para você com relação a isso. Quando você está passando pelo deserto, Deus ele sustenta de forma direta. Você vai perceber muitas vezes Deus fazendo milagres ao seu redor para cuidar de você. E isso traz uma sensação maravilhosa de proximidade com o Senhor. Afinal, ele simbolicamente está te carregando no colo. O que acontece é que depois que você aprende, meu amigo, Deus vai te colocar no chão. E agora você vai ter que caminhar sozinho com suas próprias pernas, ao lado dele. Mas o que já normalmente a gente acontece? Nesse cenário ilustrativo, a gente pega e sai correndo de Jesus. E aí a gente tende a achar, mesmo que você não saia correndo, mesmo que você se mantenha em cima do que você aprendeu e aquela coisa toda, as chances são que você fique angustiado. Parece que eu não estou tão próximo de Deus como antes. Mas é claro, a sensação de ter Deus te carregando no colo é magnífica. Mas agora chegou o momento de andar com as suas próprias pernas, com ele do lado. E se você ficar caçando aquela mesma sensação de proximidade de Deus, do colo, do cheirinho do pescoço de Jesus que você passou no deserto, você vai acabar se enfiando no outro deserto, sem precisar. Só para ter de novo a proximidade de Deus carregando no colo. E aí você nunca vai aprender a andar do lado dele. Você vai querer sempre ser carregado, sabe? Então, pode ser que a sua próxima fase, ela não te traga a mesma experiência espiritual que você viveu antes. Quanto mais feia tiver a coisa, mais próximo você vai sentir de Jesus. O que acontece é que Deus não quer te carregar para sempre. Ele quer agora que você seja responsável o suficiente para você administrar o que ele te entregou no deserto. Para que você ajude, abençoe outras pessoas com os critérios que ele te ensinar. Entende? Então essa ideia de que é só na dificuldade que eu busco a Deus, que eu me sinto próximo de Deus, isso é um vício. E você precisa ser curado disso. Você precisa ser liberto disso, sabe? Para entender de que cada fase da sua vida vai demonstrar um nível de relacionamento e espiritualidade diferentes. O seu nível de proximidade com Deus vai se tornando menos exigente, sabe? Deus, em dado momento, você vai começar a pegar as coisas que Deus quer que você faça, porque Ele está te moldando. Você está começando a pensar como Ele pensa. Não vai chegar um momento onde Deus não precisa mais toda hora estar vindo, simbolicamente, né? Falando no seu ouvido, pegando na sua mão. Meu amigo, você está caminhando com Ele, você está evoluindo junto com Cristo. Entende? Pegando tudo isso aqui que eu te mostrei, você consegue ter uma visão correta, sabe? E equilibrada do que é a caminhada cristã nesse mundo, até que ele venha. E uma frase que eu gosto muito de dizer: essa vida ela foi criada por Deus. Por mais que a gente tenha feito muitas coisas aqui que a gente criou um punhado de regra, né, que avacalhou nossa vida. Mas ainda assim, essa vida foi criada por Deus. Não dá para você desonrar essa vida vivendo de qualquer jeito, querendo que Deus te socorra a todo tempo com uma irresponsabilidade que você chama de viver pela fé, só porque você acha que tudo é espiritualizado. Tudo, sabe? Deus vai prover a solução a todo tempo porque ele pode tudo. Deus pode tudo no sentido de que o poder dele é ilimitado, mas Deus não vai fazer tudo. Entenda de uma vez por todas. Tem gente que confunde o Deus pode fazer tudo com Deus vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. Deus não vai fazer a sua parte. Ele quer lapidar você e Deus não cria filhos mimados. Fique com o Senhor, que Ele molde você e cuide de você e que você possa ter respostas, né? Se você quiser comentar aqui